Abra uma palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 14. Salmos, no capítulo 27, versículo 14. Podemos receber a palavra em pés? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vou ler novamente. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa palavra e nos dar um recado às nossas vidas nesta noite, porque viemos aqui buscá-lo e certamente o Senhor nos dará. Em nome do Senhor Jesus, toda a congregação diga amém. Amém. Podeis sentar. Uma das coisas na minha vida que marcou foi aprender a esperar. E eu me lembro, Deus já havia nos dado a experiência do primeiro filho. Concedeu o Senhor que pudéssemos ganhar um segundo filho. O Marlon, que vocês conhecem, que é pastor, desenvolveu muito rapidamente. Era pesado, era um bebê muito forte. E eu me lembro do dia que nós fomos pela primeira vez à maternidade. Chegamos lá com todos os sinais de um parto já pronto a acontecer. E depois instalados no hospital em Campinas, o médico nos deu a notícia de que não era a hora. E com uma certa frustração arrumamos a mala e voltamos para casa. Ainda não era a hora. Passado 2 ou 3 dias, novamente as contrações e o estado ali bastante claro de que era finalmente a hora. Corremos para o hospital, era de madrugada, já tínhamos o nominho dele escolhido, instalamos, a Mônica foi levada para a sala de pré-parto, o médico foi chamado, e novamente depois dos exames, ele diz, façam a mala, e voltem, não é a hora. O pulmãozinho não estava pronto, diz o médico que faltava alguma coisa, o pulmão teria que desenvolver um pouco mais, teria que tomar uma injeção, fazer com que o parto pudesse ser interrompido por aquele tempo, prorrogado, e com isso o pulmãozinho poderia então finalmente estar bem. Uma semana depois, já sem muita confiança, já meio desconfiados, chegamos os dois na maternidade. O médico foi chamado, tudo foi chamado, e eu já entrei desconfiado, quase com um pé dentro e um fora, dizendo, daqui a pouco estou de volta. Nem abri a mala. Coloquei a mala no apartamento e ficamos com a mala fechada. Depois de algumas voltas, nós imaginávamos que voltaríamos de novo. Mas naquele dia foi diferente. A mãe foi levada para a sala e o pai foi levado para uma sala de espera. E a sala de espera, haviam ali todos os pais que aguardavam ansiosos pelo nascimento dos seus filhos. Era uma sala pequena, não tinha boa ventilação.
As revistas eram velhas, os jornais eram antigos. E os homens se alternavam, levantando e andando, acendendo um cigarro após o outro, naquela ansiedade. E eu estava ali no meio deles. Um pouco mais calmo que eles, talvez. Mas incomodados, porque muitos deles estavam fumando demais. E aquele ambiente estava assim, difícil. Alguns davam risada, era um riso de nervoso. Outros estavam quietos. Haviam todas as reações. Nós esperávamos. Finalmente vem a notícia de que o parto haveria de acontecer. Mas no ínterim da chegada da enfermeira, houve um fato que nos assustou muito. Um dos homens, um dos pais que esperavam, a sua esposa estava lá no centro cirúrgico. E eu me lembro até hoje, era um japonês, um homem de uns 40 anos. E ele estava assustado, porque ele dizia que o parto da sua mulher era um parto de risco. Ela já tinha 41 anos e era um parto muito perigoso. E a chegada do médico e da enfermeira chamou aquele senhor e ele se levantou. E o médico disse a ele, lamentavelmente, ela faleceu. Poucos segundos depois, passou pela sala de espera, o corpo daquela mulher coberto. E todos nós ficamos assustadíssimos. Aquele pai estava transtornado. Nós estávamos assustados. Se alguém fumava um cigarro após o outro, agora era como se colocassem dois ao mesmo tempo na boca. Se havia fumaça de cigarro naquele lugar, agora havia mais, um transpirar. Parece que todas as mulheres que estavam parindo naquela tarde, todas morreriam. O desespero da espera. Finalmente eu fui conduzido e pude à distância olhar para o centro cirúrgico e ver o meu filho nascer. E o Marlon, como vocês conhecem, grande, nasceu dando risada. Uma cara vermelha enorme e um espasmo, um sorriso na boca. E eu tremia porque eu estava assustado com tudo aquilo e eu achava graça daquele cara chegando, sorrindo. Aprendi na minha vida muitas vezes que nós precisamos esperar. E durante a espera nós temos todos os tipos de reações. O salmo que nós lemos diz: espera, anima-te e espera no Senhor, porque Ele fortalecerá o seu coração. Muitos de nós estamos esperando uma resposta. Você tem orado e pedido e espera de Deus uma resposta. Temos esperado por promessas. Está contido na palavra de Deus e nós ouvimos todos os dias que vimos a casa do Senhor, ouvimos promessas de vitória. Estamos esperando por estas promessas. Eu espero que Deus fale a minha vida. E você deve desejar e esperar por isso. Deus, fale comigo. Digam assim: Deus, eu espero que fale comigo. Quantos esperam milagres aqui? Diga assim: eu espero milagres. Deus tem feito curas no meu ministério.
Hoje nós estaremos testemunhando sobre o bebê abençoado. Deus tem feito curas, mas eu ainda preciso de cura. Nós esperamos pela cura. Quantos esperam cura aqui? Diga, eu espero pela cura. Para esperar, é preciso esperar nas condições que Deus tem nos ensinado. A palavra de Deus diz que Noé recebeu de Deus uma orientação. Deus disse a Noé: prepare a arca, porque mandarei chuva. O tamanho da arca e as condições da arca construída por Noé jamais foram por ele projetado e esperado. A chuva que haveria de vir era uma chuva diferente, diferenciada, porque ela haveria de inundar toda a terra. Noé esperou a chuva, uma chuva que ele não tinha visto, um poder e um potencial no qual ele não conhecia. Mas quando o Senhor mandou ele preparar a arca para esperar aquela chuva, ele não desobedeceu, ele esperou, mesmo sem conhecer. Existem coisas tão grandes que Deus tem prometido a você, nas quais você não conhece a dimensão, o tamanho, o volume e a grandeza, mas Deus vai mandar para você. Existem pessoas incrédulas, crentes incrédulos, que eles não acreditam no tamanho daquela bênção e, portanto, não fazem a arca, não fazem a sua parte. Deus tem coisas poderosas, espirituais e materiais para vos dar. Espera nele. A palavra de Deus fala sobre Abraão. Ele esperou pelo seu filho por um tempo. Quando Deus disse que ia lhe dar um filho, ele sorriu. Há quem diga que aquele filho deveria se chamar o filho risada, deveria ser o nome dele, porque quando falaram do filho para Abraão, ele deu uma risadinha. Disse: eu, com essa idade? E não era somente sobrenatural nascer um filho naquela idade com uma mulher em idade igual, como ele teve que esperar alguns anos para que esse filho chegasse. Deus tem bênçãos para a sua vida, para a sua casa. E essas bênçãos você precisa esperar por elas. Mesmo que por um momento saia do teu coração um riso sarcástico de dizer: não acredito. Houve um momento que a mulher de Abraão emprestou-lhe a empregada, a escrava, para que pudesse lhe dar filhos. Neste ato de colocar a concubina diante do patriarca, há uma demonstração de que eles esperavam pelo filho, entre aspas, porque se esperassem mesmo, não poria a escrava ao lado dele. Se você crê que a bênção vai chegar na tua casa, então espere por ela. Não basta apenas desejar, mas esperar. Se você crê que Deus pode transformar o teu marido, os teus filhos, a tua casa toda, se você crê que Deus pode te dar uma casa, um carro, algum objeto, algo em especial, se você crê que Deus pode colocar a tua amada diante de você, o amado diante de você, mudar as coisas, pois você espere.
Mas espere não como alguém que, não tendo o que fazer, vai ficar aí aguardando até que chegue. Mas espere com a certeza de alguém que confia que estará recebendo no seu tempo. Davi recebeu uma promessa de Deus: você vai ser rei. E ele teve que esperar Saul ser rei. Ele teve que esperar todo o tempo da desobediência de Saul. Ele teve que esperar todos os problemas que ocorreram com Saul. Ele teve que correr de Saul. Ele teve que evitar o contato com Saul até que chegou a sua vez. Quem espera, aguarda a sua vez. Davi foi rei, esperou anos para ser rei. Você precisa aprender a esperar. Quem não tem capacidade para suportar uma espera, então não tem direito à bênção. Você quer a bênção? Claro. Espere por ela. Ela virá. Você crê nisso? Você quer a bênção, irmã? Espere por ela. Ela virá. A bênção não chega para quem não crê. A palavra de Deus é riquíssima em histórias de espera. Eu queria me lembrar de Jó, que esperou a restituição. Todos o abandonaram. A sua doença era degenerativa. Seu corpo apodrecia. A morte parecia muito mais próxima. A esposa o abandonou. Os empregados se foram. Os amigos se afastaram. Mas ele esperou pela restituição. Às vezes, quando você espera, as pessoas não esperam com você. Às vezes nós queremos que a nossa família caminhe conosco nessa espera, mas eles desfalecem no caminho. Mas se alguém desfalecer, se alguém desistir de andar contigo, se alguém se afastar de você, não desista você, espere. Muitos têm desfalecido antes da bênção. Você quer a bênção, Paulo? Espere. Espere pela bênção. Ela vai chegando. A ansiedade não produz efeito nenhum. Você poderá colocar muitos cigarros na boca, quem sabe, para controlar a sua adrenalina, as suas emoções. Mas a bênção não chega pela ansiedade. A bênção chega pela tua espera, tranquila, confortada, de que o Senhor dará. Quando nós falamos de José, o governador, oh José, que vitória, que exaltação. Ninguém conta que ele ficou 15 anos no subterrâneo das prisões do Egito. E mal ele podia lembrar dos seus sonhos. Foi vendido, jogado, humilhado pela família. E só aos 30 anos ele saiu do subterrâneo. Mas ele esperou. Ele foi seduzido por aquela mulher que o denunciou. Ele foi acusado como um homem devasso. Ele esperou. Ele tinha um sonho. Ele tinha uma revelação. Tinha sobre ele uma palavra de vitória. E ele esperava. Porque quem tem uma palavra de vitória e espera, alcança a vitória.
Quem tem sobre si uma palavra de revelação e espera, alcança a vitória. Desesperados não alcançam, porque não esperam. Quando você não tem capacidade para esperar o cumprimento destas bênçãos, você não é digno de recebê-los. Ruth ficou viúva. E ela acompanhou a sua sogra. E havia necessidade de que lhe fosse dado um marido para que a sua família pudesse ter continuidade. Ela esperou pelo marido. Ela não desesperou sua vida, ela esperou até que Deus pudesse levantar um varão para ser esposa abençoada. Em nenhum momento Ruth desesperou. Há sobre nós uma promessa de bênção de Deus. Há sobre nossas vidas uma confirmação de palavra: eu estarei convosco todos os dias. Se teu pai e tua mãe te desamparar, eu não te desamparo. Se teu marido te desamparar, eu não te desamparo. Se a tua esposa te desamparar, eu não te desamparo. Sobre nós está o poder da revelação de Deus. É uma questão de esperar ou não. Eu conheci uma serva de Deus que tinha uma única filha, e ela criou essa filha com toda alegria. Mas aos 12 anos ela conheceu as drogas. E aquela menina foi definhando nas drogas. Com 14 anos estava totalmente dominada pelas drogas. Não havia sobre ela nenhuma expectativa de que ela pudesse ser abençoada. E aquela serva de Deus, em nossa igreja, ela orava, ela buscava, ela dizia: eu confio, Deus, na libertação desta minha filha. Mas quanto mais ela confiava, mais ela mergulhava nas drogas. Às vezes eu ligava e dizia assim: como está a serva? E disse: minha filha está jogada, encontrei-a na calçada ontem. Levei para casa, dei banho, cortei o cabelo. Haviam bichos nos cabelos, bicho nos corpos. E diz: e você como está? Ela diz: eu espero. Todos os anos ela dizia: eu confio na restauração da filha amada. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me dar esta bênção. Eu espero. Um dia tocou o telefone. Era a polícia. Alô? A senhora é a mãe da pessoa tal? Eu disse: sim, sou. Aqui é da polícia. Estamos ligando para a senhora para avisar que a sua filha morreu. Ligou para mim e disse: pastor, ela morreu. Eu disse: e você, irmã? Ela disse: eu espero. Eu continuo esperando. E ela chorava do outro lado e eu chorava do lado de cá. Parecia que nós tínhamos falhados. O enterro ocorreu. No coração daquela mulher, daquela irmã, sempre a mesma pergunta: eu esperei. Eu esperei. 2 dias depois ela foi ao apartamento onde a menina tinha vivido os seus últimos dias.
E o dono do apartamento ligou para que pudesse ir lá retirar os pertences da moça. E ela fez um trajeto difícil até chegar no apartamento. Ela imaginava abrir ali e olhar os vestidos, as roupas. Era um momento de dor. E quando ela abriu, o apartamento estava mais ou menos arrumado. As coisinhas estavam mais ou menos ali arrumadas. Mas sobre a mesa havia uma carta. E ela abriu a carta, e a carta dizia assim: mamãe, eu te amo muito. Estou te escrevendo para avisar que eu aceitei Jesus. Estou escrevendo para avisar que estou muito abençoada e me libertei das drogas. Aquele corpinho já tinha AIDS, já tinha toda espécie de enfermidade, tudo, o corpo tinha apodrecido, mas o espírito tinha sido vivificado. Quando você espera, o Senhor vivifica o teu espírito e te levanta. Sabe, mesmo que o corpo porventura tenha que ser destruído, o Senhor restaura o espírito e dá a ele o direito da vida eterna. Você precisa saber que há sobre a sua vida promessas de vitória que você precisa esperar, confiar, porque o Senhor quer te dar mediante a tua fé e a tua estabilidade e confiança de que isto virá. Espera no Senhor. Espera aquela bênção que você tem tanto buscado e esperado. Espera no Senhor. Às vezes você tem reclamado com Deus. Você quer algumas mudanças. Elas não aconteceram ainda. Fique contente com aquilo que Deus tem te dado. Fique feliz com aquilo que Deus tem te dado, até onde Ele já te deu. Não permita ansiedade no teu coração. Se alegra com aquilo que o Senhor tem colocado à sua disposição. Eu vou contar uma história para vocês. Um homem orava a Deus e dizia assim: Deus, eu estou muito bravo contigo, porque eu não recebo a bênção da minha casa. A minha casa é muito pequenininha, um quarto muito apertadinho, moro eu, a minha sogra, meus 4 filhos e a minha esposa. E é muito apertado. São 2 quartos apertadinhos, um quarto e uma cozinha, e não dá para nós. Nós precisamos de mais. Deus, sou eu, minha esposa, minha sogra e os 4 filhos. Diz a história que Deus disse para ele: mas você não está contente? Ele disse: não estou. Estou muito irritado, que é muito abafado, é muito ruim, eu não durmo de noite, porque sou eu, minha esposa, minha sogra e os meus 4 filhos. E Deus perguntou para ele: o que você tem mais aí na tua casa? Ele diz: aqui dentro mais nada. Lá fora eu tenho um boi, um porco e 5 galinhas, mais 3, acho que 8 galinhas. E Deus disse para ele: você quer a bênção de Deus? Então esta noite, pega o porquinho e põe dentro da tua casa. Ele disse: Deus, que é isso? Pega o porquinho e põe dentro da tua casa. Você não quer a bênção de Deus? Então põe o porquinho lá. No dia seguinte, Deus diz: como é que você está, filho? Ele disse: não, está horroroso. Eu, a minha mulher, minha sogra, meus 4 filhos e o porquinho, está insuportável. Se nós já não tínhamos condição de dormirmos gostoso, agora dormimos muito pior, porque temos todo o abafamento nosso e do porquinho. Deus diz: você quer a bênção de Deus? Ele diz: quero. Posso tirar o porco? Ele diz: não, ponha o boi.
E ele diz: Deus, o boi não cabe. Diz: cabe. Você não quer a bênção de Deus? Ponha o boi. E ele, com muito sacrifício, botou o boi dentro da casa. No dia seguinte, Deus visita e diz assim: meu querido, como está? E diz: estou arrasado, Deus, porque sou eu, minha mulher, minha sogra, 4 filhos, o porco e o boi. Não temos lugar. Quem levanta não senta, quem senta não levanta, ninguém se mexe. E é o cheiro de nós todos, mais do porco e mais do boi. E eles fazem excremento, eles fazem coisas aqui, e a casa virou um horror. Deus diz: você quer a bênção? Ele diz: eu quero a bênção. Posso tirar o boi e o porco? Ele diz: não, ponha as 8 galinhas lá dentro. Você quer a bênção? Põe as galinhas. E ele colocou as galinhas. E no dia seguinte, ele morrendo, diz: Deus, estou morrendo, está acabando a minha vida. Aí o Senhor diz: então tira todos os animais, limpa a casa, pinta a casa. E ele fez isso. Tirou os animais, limpou a casa, tirou a sujeira, pintou bonitinho. E no dia seguinte, Deus diz: meu servo, como é que está? E diz: que bênção! Que maravilha! A minha casa é o céu! A minha casa é uma bênção! Deus diz: eu já tinha te abençoado. Você é que não tinha percebido. Você tem recebido bênçãos de Deus. Você tem recebido graças de Deus. Deus tem dado tantas coisas a você. Você reclama daquele carrinho velho, mas ele é bênção para você. Você reclama dos móveis velhos, mas é bênção para você. Tem te levado para todo canto, tem feito do teu lugarzinho ali um lugarzinho santo e abençoado. Aquela televisão velha que belisca tudo, que é horrorosa, é bênção para você. Agradeça pelas bênçãos e espera. Ele vai te mandar o melhor, mas não mandará se você não se alegrar com as bênçãos que você já tem conseguido. Por que você quer mais bênção? Você não agradece nem as pequenas que você recebeu. Espera em Deus. Quem espera tem coração agradecido. Quem espera tem um coração abençoado. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 36 a 38. Quando Jesus foi levado ao templo, havia uma profetisa esperando. Lucas capítulo 2, versículo 36 e 38. E estava ali a profetisa Ana, filho de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa mulher estava lá quando Jesus foi levado ao templo. E ela pôde então ver, ela pôde ver nas mãos de José e Maria a maravilha da presença do Senhor. Essa mulher tinha 80 anos. 80 anos dentro do templo. Com o marido ela viveu 7. Essa mulher estava há mais de 50 anos dentro do templo, orando e jejuando. E a grande vitória dela foi, ela esperou. E ela pôde contemplar o Redentor. Quem espera, vê o Redentor. Quem espera, alcança. Quem espera em Deus, é privilegiado com o seu beneplácito.
Você quer ser abençoado da noite para o dia? Uma vidinha que tem nos visitado aqui é uma pessoa com deficiência, com dificuldades. E todas as vezes que ela vem aqui, ela me procura e pede oração. Ela diz: já vim uma vez, pastor, não fui abençoado. Pastor, eu já vim 2 vezes e não fui abençoado. Pastor, eu já vim 3 vezes. Todas as vezes que ela vem aqui, os irmãos dão roupa para ela, os irmãos dão cesta básica para ele. Douglas tem levado a cesta básica. E os irmãos dão uma condução para ela. Ela sai daqui com dinheiro, com comida e com roupa. E todas as vezes ela diz: ora para mim, que já é a 5ª vez que eu venho aqui e não sou abençoada. Deus quer te abençoar, mas Ele quer ver a tua fidelidade, o quanto você espera. Deus poderia gerar uma criança no ventre de uma mulher da noite para o dia, porque Ele tem o poder do milagre de fazer as coisas perfeitas. Deus não faz o clone para nascer velho. O clone, coitadinho, já nasceu com a metade da idade. Imagina você nascer com a minha cara. Velho, careca, gordo, né? Feio não, porque feio é o diabo. Eu sou bonito, né? Velho também é o diabo, mas eu já sou usado. Mas imagina você nascer como eu, tortinho já. Deus te fez bonito, abençoado, nascendo com saúde, porque Ele é perfeito. Mesmo assim, Ele te deu 9 meses para você esperar. O tempo da vida, 9 meses de formação. Espera em Deus. Renato, você quer a bênção de Deus? Espera em Deus. Você quer a maravilha do Senhor? Espera em Deus. Coloque as mãos sobre o irmão que está ao teu lado e diz: você quer a bênção de Deus? Espera. Faça para o irmão do outro lado isso. Para o irmão de trás. Para o irmão da frente. Diga: espera. Abra o Salmo 73, versículo 26. Oh, glorioso. Salmo 73, 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Digam glória a Deus. Espera com ânimo. 73, 26 diz isso. Eu espero com ânimo. Eu espero confiado. Não deixa o teu coração desanimar, nem desfalecer. Não deixa o pessimismo tomar conta da tua vida. Se alguém cochicha pessimismo, repreende. Se alguém diz que você não é abençoado, rejeita. Se diz que a tua bênção não chegará, você rejeita. Diga assim: eu rejeito toda palavra contrária ao recebimento da minha bênção. Diga: eu rejeito. Se alguém diz assim: você não vai conseguir, você diz: eu rejeito, porque eu vou conseguir, porque eu espero na bênção do meu Deus. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. Espera animado. Espera animado. Espera confiante. Espera confiante. Está chegando a bênção.
Está chegando a bênção sobre a tua vida. Oh, Espírito de Deus. Você espera a bênção de Deus, servo? Você quer a bênção de Deus? Espera. Põe a mão no servo de Deus do teu lado. Você quer a bênção de Deus, serva? Você quer a bênção de Deus? Então você espera. Quer a bênção de Deus? Então espera. Você quer a bênção de Deus? Espera a bênção. Espera a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus, servos? Quebra-te. Espera. A bênção de Deus está chegando. Carla, você espera a bênção de Deus? Você quer a bênção? Então espera. Em nome de Jesus. Espera, Francisco. Você pode esperar a bênção, Senhor? Pode esperar. Mas você não vai ficar desesperada, como aqueles homens que ficam fumando um atrás do outro. Não. A bênção de Deus virá sobre a tua vida, assim como veio a minha vida, a cara do meu filho, quando ele apareceu, vermelho, gordo, ele sorria. Era o meu filho risada que estava nascendo. E a bênção de Deus virá sobre você, sorrindo, porque você esperou. Porque você esperou. Glória a Deus. Oh, glorioso. Eu estou aqui quase pulando aqui, gente. O Espírito de Deus está derramando. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma oração poderosa para tirar de você toda a ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, eu pego esse cigarro aí, olha, e moo. Eu estou falando simbolicamente, não estou falando do cigarro. Estou falando do desespero. Estou falando daquele marido desesperado. Senhor, acalma o teu coração. Senhor, sabe, respira. Tira toda a ansiedade. Se você espera um amor, ele está chegando. Se você espera algo econômico, algo de prosperidade, o Senhor te dá. Em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Queria orar. E aqueles que estão esperando, mas desesperados, abatidos, você tem balançado, você tem esperado, mas tem medo. Você levanta a tua mãozinha para que nós possamos ungir você, tocar a tua vida. Os pastores, aqueles que têm sob as mãos o poder, estão em paz com Deus, estejam conosco. Nós vamos ter um tempo de oração. Olha, eu quero que você clame a Deus. Vamos fazer um barulho santo aqui agora, um barulho de clamor. Os irmãos que não estão acostumados, não fiquem preocupados. A palavra de Deus diz que se clamarmos, Ele nos ouvirá e nos abençoará. Eu queria dizer aos católicos, se há algum espírita conosco, a qualquer tipo de irmão, irmã que está conosco, você tenha um tempo de clamor, de bendizer nesta noite. Levante as mãos para os céus. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja sobre nós aqui reunidos e sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Um abração e vão com Deus.